Primeiramente, os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre indivíduos. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Olá, meu nome é Diogo. Meu grupo é composto por Carlos, Felipe e Guilherme. Bom, hoje falaremos sobre os avanços do sistema de comunicação por voz, a evolução. Se você já viu o vídeo até agora e curtiu, deixa o like, se inscreve no canal aí, fortalece a gente, que é muito importante. E se liga no vídeo. Bom, sobre os meios de comunicação por voz, precisamos saber que existem dois tipos. Existem os meios de comunicação individual, que é uma pessoa se comunicando com outra por meio de uma carta, telefone, internet. E existe o meio de comunicação social em massa, que são aquele meio em que uma pessoa consegue se comunicar com várias, como televisão, rádio, meios de propagação que propagam a informação muito mais rápido. Bom, agora falaremos um pouco sobre a evolução dos meios de comunicação. Como todos já sabemos, os meios de comunicação surgiram com a necessidade do ser humano em se comunicar com outro ser humano. Assim, lá antigamente, com os homens da caverna, surgiram as pinturas rupestres, que passavam ali o que estava acontecendo na época. E lá do outro lado, uns aninhos depois, no Egito, surgiram os hieroglifos, que eram um modo de escrita que os antigos egípcios usavam para se comunicar. Bom, e após o surgimento da escrita, a carta se tornou um meio de comunicação bastante utilizado para levar informações, se tornando um meio de comunicação interpessoal. Com a invenção da telefonia, esse meio de comunicação perdeu bastante espaço. Uma das primeiras invenções tecnológicas de comunicação foi o telégrafo. Um meio de comunicação de escrita à distância, Claude Chappe, em 1790, construiu uma ferramenta capaz de enviar letras e frases por meio de um sistema óptico. Em 1835, Samuel Finley Morse criou o telégrafo prático e simples, que enviava mensagens a longas distâncias por meio do famoso código Morse. Cerca de 32 anos depois, após a primeira transmissão de um telégrafo, tivemos o surgimento do telefone, que modificou e transformou a comunicação entre os indivíduos. A invenção desse meio de comunicação foi atribuída inicialmente a Alexander Graham Bell, em 1876. No entanto, um congresso nos Estados Unidos reconheceu que o telefone foi inventado pelo italiano Antonio Meucci, em 1860. E agora temos o rádio. Um rádio foi o primeiro meio de transmissão em massa por ondas eletromagnéticas através do ar. Ele atingia muitas pessoas e por isso ele foi muito utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. As primeiras estações de TV surgiram ao longo da década de 1920. Por se tratar de um aparelho que transmitia som e transmitia imagens, a TV foi considerada uma evolução do rádio. Ao longo dos anos, a televisão evoluiu bastante e hoje está cada vez mais repleta de novas tecnologias, transmitindo imagens e sons de ótima e da mais superior possível qualidade. Os aparelhos celulares foram criados no Laboratório de Tecnologia Bell nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson lançou um novo modelo de telefone, mas foi em 2007 em que os aparelhos ganharam uma nova transformação, com o lançamento dos smartphones sem teclados lançado pela Apple. Atualmente, os celulares são os meios de comunicação mais utilizados no mundo. Sejam eles para fazer ligação, armazenar dados, transmitir informações individuais em massa. Isso só foi possível com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo, a internet. A internet
Essa rede que hoje em dia conecta milhares de aparelhos eletrônicos, milhares de pessoas, é um meio muito importante de comunicação entre as pessoas. A internet ela reduz o tempo de informação, deixando as informações muito mais rápidas. As informações chegam muito mais rápido às pessoas. Ela reduz distância entre as pessoas, você podendo se comunicar com o seu amigo, o seu parente, uma pessoa, através de um simples áudio. Olha só que coisa maravilhosa. A internet surgiu após anotações de J.C.R. Licklider, um cientista da computação lá dos Estados Unidos. Esse cientista projetava uma colaboração mundial entre o centro de pesquisa e, junto com outros pesquisadores, desenvolveu a ARPANET, em português Rede de Agência para Projetos de Pesquisa Avançada, e assim que permitiu a inclusão de outras redes, a ARPANET tornou-se o que conhecemos hoje como Internet. Em 1990, surgiu o primeiro buscador. Em 1991, a internet foi aberta ao setor privado, ao domínio público. A internet passou por diversas modificações para chegar onde ela está hoje. Hoje em dia você pode ver que na internet tudo é mais dinâmico, tudo é mais fácil e vários fatores contribuíram para isso acontecer. Você pode perceber que dificilmente alguém lê uma revista, jornal, pois hoje em dia está tudo na internet. De revistas e jornais hoje a maioria são tudo online. Cartas que antigamente pessoas entregavam muito, hoje não se usa mais porque as cartas viraram e-mail, que são cartas eletrônicas. E hoje em dia tudo ficou mais fácil. Com o computador ou celular, você pode mandar uma mensagem para quem você quiser, a hora que você quiser. Basta apenas digitar e com um clique enviar de forma instantânea. Bom, e agora eu passo a palavra ao Carlos, que vai falar sobre o meio 5G. E aí, Guzmão, beleza? Eu sou o Carlos Terceiro Etel e irei falar sobre o 5G. O que é, vantagens, por que é importante, se já está disponível, entre outros aspectos. Bom, o que é 5G? 5G é a quinta geração de tecnologia de rede de telefonia móvel. Ela foi criada para ampliar e até mesmo substituir a antiga que era 4G. Cada geração é definida por fatores como a tecnologia que será usada, o tempo de envio e recebimento de sinal, que é chamado de latência, e a velocidade de transmissão de dados. A 5G oferecerá mais flexibilidade e maior capacidade para os aplicativos de realidade aumentada, realidade virtual e carros autônomos. Essa tecnologia já está disponível e, apesar das limitações, ela já foi implantada em mais de 35 países ao redor do mundo e sua expansão continua crescendo ainda mais. Inclusive já está disponível em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, China, entre outros. Então, a 5G funciona da seguinte maneira: a tecnologia que dá suporte a ela é complexa. As redes de hoje dependem das grandes torres de celular de alta potência, que enviam sinais de baixa frequência, abaixo de 6 GHz, por longas distâncias. O problema é que essas baixas frequências de rádio não transmitem dados com a rapidez prevista para essa nova tecnologia 5G, então isso se torna um fator crucial. Levando claro também que o número de consumidores do celular está cada vez mais aumentando, né? Então isso também é um outro fator que reduz ainda mais a velocidade. Para isso, novas tecnologias precisarão ser implantadas, né? Como as ondas milimétricas, o beamforming, se não me engano é assim que se pronuncia, que funciona como um semáforo, e fatiamento de rede. Houve uma grande evolução nas redes móveis. A 1G surgiu na década de 70 no Japão, a 2G no início da década de 90, a 3G em meados dos anos 2000 e a última 4G por volta de 2010. Às vezes perguntam, né, por que a 5G é tão importante. Uma, porque ela ajuda a não sobrecarregar a 4G, a latência aumentará, a velocidade dos downloads será reduzida e o desempenho geral será impactado.
a proposta da 5G é essa, solucionar os problemas de diversas tecnologias complementares e deixando tudo mais rápido. Bom, e encerrando, falarei sobre as vantagens, né, que bem dizer eu já falei praticamente quase todas, né, mas fica evidente, né, que a velocidade aumentará, a latência também e a largura de banda, além de ser ainda mais útil às áreas como de transporte, medicina, agropecuária, serviços públicos, entre outras. Foi isso, Guzmão. Muito obrigado, essa foi a minha parte. E Pepita, e eu vim falar sobre as IoTs, Internet of Things, em tradução, a Internet das Coisas. Bem, a Internet das Coisas são os objetos físicos que se interligam via internet e eles se conectam. A gente tem em média de 7 a 10 bilhões atualmente, a estimativa é que chegue até 22 a 25 bilhões no ano de 2025. Bem, é muito importante essa conectividade porque é como uma praticidade muito maior. O mundo real se liga com o mundo digital e eles trabalham juntos. Porque conforme a gente usa as coisas, cada vez mais a gente sente essa necessidade de ter essa praticidade, de ter conectividade com segurança, com funcionalidade, com até transporte. Qualquer coisa hoje em dia é melhor por causa da internet. E até ser possível, ele teve que passar por algumas coisas. Ele teve que ter conectividade via Wi-Fi, teve que ter armazenamento via nuvem, que ajudou muito por causa do espaçamento. A gente teve o Machine Learning, que, caso não saiba, é aquele sistema onde a máquina ela identifica os erros que ela teve e ela aprende como corrigir até funcionar. A gente teve também acesso à tecnologia com menor custo e inferiores tamanhos também. Além disso, a gente teve também a inteligência artificial, que ela é conversacional, que é a Siri, a assistência social do Google. É aquela identificação de fala e reconhecer para você ter uma resposta. Também tem a parte industrial. Essa parte industrial dele, ela funciona no controle de sensores e muito também no armazenamento de nuvem. Ela é mais como se fosse uma funcionalidade prática para empresas de grande porte. Bem, de maneira simples, então podemos dizer que a IoT ela é um funcionamento de coisas simples, onde ela vai conectar essas coisas simples a um dispositivo via Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, que é via cabo, outros tipos de conexões. Isso é considerado até por muitas pessoas como a indústria 4.0, porque vai ser a nossa próximo passo de evolução. Ela traz mais praticidade, funcionalidade e consegue ajudar em qualquer aspecto de empresa, pessoalmente ou até no dia a dia comum. Concluo assim que a IoT vai estar presente mais ainda no futuro. Provavelmente vai ser a nossa nova onda de tecnologia e o que vai estar cercando a gente no dia a dia completamente. Então, o futuro está aí. A gente está cada vez mais próximo dele e a cada vez revolucionando ele. Talvez a gente consiga até aumentar essa tecnologia da internet das coisas com alguma descoberta que pode vir a seguir. Agora o Guilherme vai explicar sobre VoIP. Meu nome é Guilherme Calfite Sanches e eu vou falar um pouco sobre o VoIP. Bom, o VoIP, eu vou começar dizendo um pouco sobre a história do VoIP. O VoIP ele é uma tecnologia que foi inventada inicialmente pela empresa Vocaltech no ano de 1995. Traduzindo para o português e inglês, VoIP significa Voice over IP, ou seja, voz sobre IP. E inicialmente o objetivo do VoIP era transformar dados analógicos de chamadas em dados digitais, até por meio da internet e o endereço de IP. O VoIP não fez tanto sucesso no mundo em 1995 e 96, sendo que sua margem de uso era de pelo menos 1% e só viria a aumentar em 2003 em 25% com a criação do Skype. Bom, e por que o Skype popularizou tanto o uso do VoIP? É pelo simples fato de que ele foi um dos primeiros aplicativos a conseguir adaptar o VoIP para uma utilização social e ao mesmo tempo corporativa. E também conseguiu aprimorar o VoIP de modo que conseguisse converter dados não só em chamadas de voz, mas também em chamadas de vídeo, dependendo do canal em que se realizasse a chamada. Ou seja, o Skype popularizou o VoIP no mundo todo, que o tornou quase obrigatório nos programas e aplicativos de comunicação atual. E
Porém, mas além disso, outras vantagens agravaram ainda mais a sua utilização no mundo todo, como seu custo, que é relativamente barato se comparado a uma chamada analógica, por exemplo, e a sua flexibilidade, a sua melhora na chamada, tendo como única desvantagem o uso da internet, que o torna dependente de uma boa conexão para uma melhor chamada. Agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do VoIP e basicamente o VoIP, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar do endereço lógico, que é o IP, ou seja, protocolo de internet. Endereço lógico que é fornecido para cada dispositivo eletrônico que vai conectar à internet, e ele vai utilizar dessa tecnologia para fazer chamadas, ou seja, vai utilizar um endereço lógico também. Vale lembrar que em cada dispositivo eletrônico nós possuímos dois endereços lógicos, um que vai conectar diretamente a nós com o provedor de internet, que seria o modem, que vai nos conectar diretamente à internet, e o outro que vai servir para a diferenciação dos dispositivos eletrônicos nesse meio. Por exemplo, um computador não vai ter o mesmo endereço lógico que um celular. Bom, se você assistiu até aqui, por favor, deixa o like aí pra nós, fortalece a gente, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que vai estar aqui em cima, acompanha eles também, que aposto que tem muito conteúdo da hora. Muito obrigado pela atenção, um abraço.